a maneira como vai cicatrizar dentro de nós depende do trabalho que nós precisamos ter para que aquilo aconteça. Então o cortezinho do meu pulso, eu não precisei fazer nada, só lavei com água e sabão para não infeccionar, e a carne já está recuperada, já criou casquinha, daqui a pouco cai e eu nem vou lembrar que isso aqui aconteceu. Se tivesse sido um corte um pouco mais profundo, eu teria que ter tido um pouco mais de cuidado. E se fosse um corte cirúrgico, mais profundo ainda, maior teria de ser o meu cuidado. Dona Raimunda, perder um filho, um neto assassinado, eu acredito que tenha sido para a senhora como sofrer uma grande invasão cirúrgica. É como receber um corte que precisa de muitos cuidados. E como é que a gente cuida de um corte desse, Dona Raimunda? Primeiro, a gente tendo essa presença de Deus na nossa vida, por mais revoltada que a senhora fique, e é natural que essa revolta aconteça no primeiro momento, mas o simples fato da senhora colocar-se diante de Deus, sabe, sem dizer nada. Senhor, eu estou aqui, eu não tenho o que dizer, o senhor sabe muito bem como eu estou chateada com o senhor, porque eu acreditava que o senhor deveria ter evitado isso. Volto ao início do programa. Às vezes, na nossa visão infantil, nós achamos que Deus estará aí impedindo todos os males de acontecer, e não é bem assim. A proteção de Deus acontece na nossa vida, sim, mas infelizmente, Deus fica limitado quando o outro que está vivendo ao nosso lado não está comprometido com o bem. É por isso, minha gente, que a conversão, ela não é apenas uma dimensão pessoal. Não adianta você rezar pela sua conversão pessoal somente. Você tem de rezar sempre em comunidade, a comunhão dos santos, porque a minha vida, a minha segurança depende também da conversão do meu irmão. Não é assim? Se eu sei que aquele meu irmão está convertido, vivendo uma vida em Deus, eu sei que ele não oferece, claro, oferece, porque a maldade pode acontecer no coração de todo mundo, mesmo quando a gente está em Deus, mas quem vive uma vida em Deus, é claro que vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de fazer um mal a alguém. Então a maldade está presente no mundo. Está muito presente no mundo. Os nossos filhos estão sendo assassinados. E se não são assassinados assim, como o neto da senhora foi, Dona Raimunda, os nossos filhos estão sendo assassinados através dos vícios, através da promiscuidade, através das doenças que são sexualmente transmissíveis, que são mortais. Os nossos filhos estão sendo assassinados através do crack, da cocaína, das drogas que estão chegando, que nós não sabemos nem o nome. Os nossos filhos estão sendo mortos através da injustiça. Os nossos filhos estão sendo mortos através da falta de oportunidade. Então, o corte existe em todo lugar. Agora, a senhora, para viver essa reconciliação, esse perdão, é estar na presença de Deus como a senhora consegue. Não invente um personagem. De repente a oração da senhora vai ser só essa: ó meu Senhor, livra o meu coração de todo ressentimento. Só isso. Retire esse ressentimento do meu coração. Ajude-me a entender a vida. Ajude-me a entender que o que aconteceu não foi sua vontade, definitivamente, gente. Eu não posso acreditar que a vontade de Deus para um menino seja que ele seja assassinado. Não, isso é o diabólico que entrou no meio. Eu acredito sempre que a vontade de Deus para a nossa vida é aquela passagem, é que a gente viva e que a gente viva em abundância. Só isso Deus quer. Eu não posso colocar, atribuir um desejo a Deus que venha ferir aquilo que eu sei que Ele é. Deus é amor. Deus é amor. E infelizmente, porque as pessoas não conseguem serem adeptas deste amor, a gente acaba trazendo o mal para o mundo. Coloque-se assim, Dona Raimunda. Eu acho que é o único jeito que a senhora tem de viver esse processo de cicatrização. Buscando essa presença de Deus, como a senhora conseguir, cercando-se de pessoas boas, ocupando a cabeça da senhora com coisas boas,
É a hora de fazer um trabalho voluntário, sabe? Às vezes, dona Raimunda, a gente precisa sair da nossa dor, ir ao encontro da dor do outro, para a gente ter condições de se recuperar. Às vezes, e muitos pais encontram consolo assim. Então, meu filho foi assassinado, a partir de hoje eu vou criar uma organização que vai lutar contra a violência. Muitos pais reagiram assim, diante da perda dos filhos, diante da dor dos filhos. Eles encontraram um trabalho, um motivo para seguirem adiante. E é assim que nós vamos curando as nossas dores, né? Todos nós temos aí um corte a ser cicatrizado. Cada corte, dependendo da intensidade, precisa de mais cuidado. Às vezes nós precisamos até de ajuda terapêutica. Precisamos de um médico, precisamos de um psicólogo, de um psiquiatra, dependendo do caso. Claro que com muita cautela, para que esses profissionais não nos entorpeçam, né? Dor não pode ser entorpecida. Às vezes um medicamento é necessário durante um tempo da nossa vida para nos equilibrar, porque a dor é química também. Mas a gente não pode permitir que a gente agora vá tratar as nossas tristezas somente com medicamento. Não. Tem que ter atitude. Atitude conta muito mais que qualquer outro medicamento. O medicamento pode até nos ajudar no momento em que a gente não tem nenhuma estrutura para tomar uma atitude. Mas depois o próprio discernimento de você olhando para o seu processo, sentir que você está dando passos e que já está, junto com o seu médico, chegar na conclusão de que está na hora de tirar aquele medicamento que serviu para um determinado tempo. Mas depois você continuou caminhando. Deus nos trouxe aqui, minha gente, com um propósito. Nós não podemos desapontá-lo. Às vezes eu fico pensando que se tem uma coisa que na vida a gente compreende errado, é a alegria. Já observou como nós somos rasos na compreensão da alegria? Quando você escuta a palavra alegria, o que é que vem ao seu coração? Qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça quando você escuta a palavra alegria? Com a boca cheia de dentes, sorrindo, né? Ou alguém contando uma piada, um circo, né? A nossa compreensão do que nós chamamos alegria é muitas vezes rasa. Ela passa muitas vezes pelos signos, né? Pelos sinais mais externos do que significa ser alegre. A alegria não pode ser na nossa vida apenas um fator externo. É uma realidade humana que nos toca todos os dias, ou porque nós sentimos, ou porque nós estamos vendo alguém sentir, ou porque nós desejaríamos sentir, ou porque nos é ausente. O que é a alegria? O que é este sentimento ou essa atitude que faz com que a gente seja capaz de encarar a vida, de encarar o nosso dia, de levantar todos os dias e dar um jeito na existência e organizar aquilo que faz parte da nossa vida, mesmo que nós tenhamos problemas, mesmo que nós tenhamos dificuldade? Alegria nós identificamos no momento em que o rosto demonstra. É a primeira notícia que nós podemos ter de uma pessoa alegre, é quando você olha para ela e percebe o sorriso. É uma maneira superficial de analisar a alegria. Mas está aí, é um sinal que pode nos indicar alegria ou não. Alegrai-vos na esperança. Como assim? Como é que eu posso fazer brotar a alegria a partir da esperança? Aí você tem um compromisso implícito e que nós queremos explicitar agora. Só tem direito de sorrir aquele que verdadeiramente preparou as razões para o sorriso.
A esperança é comprometedora, porque eu digo que espero, eu tenho que demonstrar nas minhas atitudes, eu tenho que fazer da minha vida um contexto de ações, para que a minha esperança não seja em vão, não seja vã, não seja em vão. Nós muitas vezes queremos a alegria, nós queremos a felicidade na nossa vida, nós queremos a realização, mas nós não queremos o compromisso da esperança. Esperança não é cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam, é uma expectativa que nos coloca num processo de ação. Isso é concreto, isso é cidadania. Vejam bem, as catástrofes que nós estamos vivendo nos dias de hoje, cada dia é uma coisa que acontece, minha gente. Muda a notícia, mas o sofrimento continua lá. São muitos os lugares em que a dor humana está acontecendo. Aí diante da tragédia, o que nós podemos fazer? Como é que nós podemos ajudar a reconstruir a alegria daqueles que estão destruídos? Pela esperança. Devolvendo a esperança. Mas como é que essa esperança pode ser devolvida? Através de atitudes concretas. Alguma coisa precisa ser feita, porque senão a esperança ela é vã. Ela não toca, ela não acontece, ela não nos convence. A esperança, minha gente, é uma construção. Assim como nós precisamos lançar alicerces para que a casa não caia, a gente precisa tomar cuidado de todas as ferragens, de todo o material que está sendo usado para que essa construção continue de pé. Mas se nós quisermos a alegria sem os comprometimentos da esperança, nós vamos ficar desiludidos. Ter a mente e o coração em Cristo Jesus é a gente estar atento a tudo aquilo que a gente precisa fazer para que o que a gente espera possa verdadeiramente se concretizar na nossa vida. Quanta tristeza vem morar dentro de nós, impedindo a chegada das alegrias, justamente porque a gente não soube esperar do jeito certo. A gente esperou de braços cruzados. A nossa petição, a nossa oração, tudo aquilo que nós pedimos a Deus, precisa estar aqui, conjugada na história, a partir de ações. Eu peço a Deus que me conceda a sua graça, que nunca é cessada, mas eu tenho que fazer a minha parte nessa história. É a minha luta, é a sua luta. Quando alguém nos mostra uma realidade ruim, mas não nos propõe uma solução, isso vira um inferno na nossa vida. Mas quando alguém nos aponta uma fragilidade do nosso comportamento, do nosso jeito de ser, e nos coloca numa perspectiva de que alguma coisa pode ser feita, aí nós estamos diante do céu. Nós temos o direito de esperar pela alegria, sim, porque a gente não parou de lutar. Não parou de lutar. Esse é o segredo dos campeões. Esse é o segredo daqueles que ultrapassam o primeiro lugar. Eles não param de lutar, eles não desistem. A alegria vai embora da nossa vida porque nos falta o compromisso com a esperança. Nós vamos deixando de fazer a nossa parte. Nós vamos abrindo mão das responsabilidades que são nossas, que ninguém pode fazer por nós. Nós não vamos buscando a alegria nossa de cada dia. Nós não vamos construindo, a partir do nosso esforço, da nossa luta, a parte que só nós podemos realizar dentro do nosso processo, minha gente. Nós não podemos mais continuar abrindo mão daquilo que só nós podemos fazer. Eu falo daquela satisfação que você tem de deitar a cabeça no seu travesseiro todas as noites e você saber que você combateu o bom combate. Você foi o ser humano que você poderia ter sido. Você não deixou de fora nenhum aspecto importante. Você não abriu mão de construir a esperança que lhe dará direito ao sorriso mais tarde.
Então eu tenho dado um freio, colocado um freio na minha impulsividade, mas eu não fujo do conflito. Toda vez que as minhas emoções, que a minha vida emocional quer me dar um recado por meio dos conflitos, eu recebo na sala de estar, na sala principal da minha vida, ou em todos os conflitos e vou ouvi-los um a um. Conflito no trabalho? Está aqui, vou ouvir. Conflito com a minha mãe? Vou ouvir. E aí você vai enumerando as pessoas que compõem a sua ambiência emocional. A gente tem conflito com todo mundo, pode observar. Em algumas situações os conflitos se agravam porque a gente vai deixando avolumar. Mas é tão importante a gente ouvir o que eles têm a dizer. Não ficar deixando para amanhã, sabe? Quantas pessoas eu já identifiquei extremamente infelizes porque não souberam ouvir o conflito de cada dia. Quantas vezes eu mesmo fiquei extremamente infeliz porque não consegui administrar o conflito meu de cada dia. É um por dia, ou às vezes o dia é mais tumultuado, traz vários ao mesmo dia, mas eu preciso enfrentá-los, eu não posso colocá-los na gaveta e fingir que eles não existem. Se eu cuido da febre, por que eu não vou cuidar do conflito? São duas realidades iguais, com as mesmas funções, claro, com características diferentes, com expressões diferentes. São organismos diferentes. A febre é física, mas o conflito também eu sinto em mim. Quando ele me domina, o meu corpo todo ressente, a carne ressente. Eu fico ressentido. O meu corpo fica indisposto, me dá uma dor que eu não sei onde é. O conflito ele tem o poder de derramar no corpo uma série de químicas que são desfavoráveis à minha saúde física. Mas vou vivê-los, vou enfrentá-los, porque a qualidade da minha vida depende destes enfrentamentos. Se eu quiser viver sem enfrentamentos, eu não tenho direito de esperar qualidade de vida. Se eu não viver os meus enfrentamentos diariamente, eu não terei condições, não posso, não é justo eu esperar uma situação mais satisfatória. O que é o bem-estar? O bem-estar emocional. O bem-estar físico é aquele em que você sente que o corpo está bem. Você dormiu, você acordou descansado, você trabalha, tem disposição para o trabalho, você se cansa ao longo do dia, chega em casa, toma um banho, vai dormir, o sono vem, isso é bem-estar. Faz uma atividade física, tenta comer direitinho, isso é bem-estar. Mas nós precisamos falar do bem-estar emocional, que é quando você percebe que essa parte de você que tem comando de tudo, que eu gosto de chamar de consciência, ela está em paz. E eu fico bem no corpo que eu tenho. Então eu posso unir o bem-estar físico ao bem-estar emocional e eu tenho uma satisfação enorme de ser quem eu sou. Quando uma coisa no meu corpo não está bem, por exemplo, quando eu tenho as minhas crises de ouvido e eu preciso entrar nos corticoides, meu Deus, como é sofrido para mim. Porque eu tenho muitos efeitos colaterais dos corticoides. A cara que fica larga, o corpo que incha, não é só isso. Eu tenho problema de vista que piora. Então, o desconforto físico, aquela sensação de plenitude no ouvido, o zumbido que não vai embora. O desconforto físico influencia no bem-estar emocional. Então eu preciso ficar fazendo um esforço para que aquele desconforto dessa região do meu corpo não derrame mal-estar no resto do corpo e nas minhas emoções. Então isso favorece demais o bem-estar do corpo. Os dois caminhos precisam ser cuidados por nós. Cuido do bem-estar físico, cuido do bem-estar emocional. E o bem-estar emocional não é fruto de mágica.
nem tampouco um resultado da oração somente. A oração ajuda muito. A oração nos ajuda a colocar as coisas no eixo, mas depois da oração vêm os enfrentamentos. Preciso marcar uma conversa com fulano de tal. Para quê? Para pontuar os conflitos que nós estamos tendo. Preciso pontuar os conflitos que eu estou tendo com as pessoas. Preciso falar sobre eles com as pessoas, porque eles estão me intoxicando e eu não tenho direito de fazer isso comigo. Não posso transformar a minha rotina de conflitos numa rotina normal, como se eu pudesse suportá-la o tempo todo. Não. Eu preciso resolver sempre que puder. Sempre que eu posso, eu dou um passo na resolução desses conflitos, para eu não ficar eternamente acomodado neles. É tão difícil, é tão cruel você perceber que uma pessoa optou por acomodar-se com os conflitos. Aí aos poucos o sorriso vai indo embora, a disposição vai indo embora, vai perdendo o ânimo, a vontade de viver. E isso vai ficando tão profundo, tão arraigado. E às vezes, quando a pessoa tenta reagir, ela já não pode mais. Por isso, fique atento aos seus conflitos. Mas tenha uma atitude solidária também. É bacana isso. Você identifica que você pode fazer isso por você, mas você também pode fazer isso por muitas pessoas que neste momento estão conflituadas, precisando viver um enfrentamento. Precisando viver enfrentamentos. Motive essas pessoas a fazerem isso também. E o mais bonito, minha gente, quando nós ajudamos alguém, de alguma forma nós também estamos sendo ajudados. Eu faço questão de ajudar sempre. Aqui, para mim, minhas redes sociais, a minha vida pessoal, o meu contato com as pessoas, onde eu sei que existe um conflito, eu gosto de alguma forma. Se eu puder ajudar, eu quero ajudar, quero contribuir. Porque eu já fui tão ajudado pela minha vida afora. Quantas vezes os conflitos queriam me matar, queriam me arrancar da alegria, queriam me arrancar da minha disposição. E eu tive pessoas fundamentais naquele momento, que me deram a palavra certa, que me ofereceram um ombro, um colo, um amor, um carinho. Então a gente pode ser um para o outro. Eu me disponho, eu fiquei pago para isso e tenho uma enorme satisfação de perceber que o meu ministério me permite isso. De alguma forma, ao expor os meus conflitos pessoais, a maneira como eu lido com eles, também ajudar outras pessoas a lidarem com seus conflitos. É assim que a gente vai qualificando a nossa vida, transformando cada vez mais o nosso coração num lugar harmonioso. Quanto mais em dia eu estiver com os meus conflitos, isso é, enfrentando-os, ouvindo o que eles têm a me dizer, prestando atenção nas mensagens que eles estão me trazendo, permitindo que cada um deles diga, me sugira o que eu posso fazer para vencê-los, ou para adquirir, chegar neste bem-estar emocional, que é tão fundamental nos dias de hoje. Quanto mais eu caminho nessa direção, mais harmonioso eu me sinto. E o mais interessante, a gente perde muito daquela pretensão de sermos perfeitos, de sermos prontos e acabados. Não. O ser humano que está em dia é aquele que resolve os seus conflitos toda hora, todo instante. Não existe perfeição para nós. Nós nunca seremos perfeitos. Bobo de quem desejar ser. Nós somos imperfeitos, mas precisamos ser honestos com as nossas imperfeições. Preste atenção nos seus conflitos. Ouça o que eles têm a dizer. Pode ser que você esteja conflituado há muito tempo e não tenha dado atenção, devida atenção às vozes interiores que tentam lhe alertar das mudanças que você precisa fazer para viver melhor, para ser mais inteiro, ser mais feliz.
Que Deus abençoe o nosso propósito. Que Ele possa iluminar o nosso coração hoje, nos conceder a sabedoria, o discernimento, para ouvir o conflito, enfrentá-lo e resolvê-lo. Que Deus nos dê sabedoria, discernimento, para também ajudar os conflituados que estão ao nosso redor. Que Ele aguce em nós o nosso sentimento de fraternidade, de solidariedade, para que nós tenhamos paciência com os que estão conflituados ao nosso redor. E nós tenhamos este movimento, tenhamos a capacidade de fazer este movimento, de sair de nós, de viver cada vez mais essa revolução. Isso é uma revolução. Reconciliar-se diariamente é um movimento muito revolucionário. Eu ouso ser quem eu sou. Eu ouso todos os dias ouvir os meus conflitos, não me acomodar a eles e buscar a transformação, a evolução que eles podem me ajudar a viver. Sei que não é fácil ficar sob a doma do conflito. Sei que ele é desconfortável, ele nos desinstala, ele nos retira o sossego, mas há uma dimensão pedagógica dele que é importantíssima de ser ressaltada. Eu escrevi assim: o conflito nos indica a existência de uma inflamação emocional. A cura só é possível mediante os enfrentamentos. Não cale seu conflito, mas ouça cada detalhe do que ele tem a lhe dizer. Adaptar-se a ele é optar pela manutenção de uma conduta pouco frutuosa. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Boa noite, Luiz. Boa noite. Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Prazer ter você aqui com a gente, viu? Obrigado. Pois não? Porque eu gostaria de... Eu sempre assisto seu programa, né? Eu sou do interior de São Paulo, né? São Paulo, de São Paulo, né? De Rio Claro. E eu tive problema, né? Com bebida, tudo, né? E faz 1 ano e pouco que eu parei de beber, né? Tô indo em grupo, tudo, mas pra mim tá sendo difícil, sabe? Porque tô indo em grupo, tudo, entendeu? Tô indo em igreja, tudo, entendeu? Mas só que parece que assim, não tô tendo assim, sabe, amigos, essas coisas, tá sendo difícil, entendeu? Ô Luiz, os seus amigos que você tinha, eles eram os amigos da bebedeira lá da vida antiga ou não? Oi? Os amigos que você tinha antes, né? Porque agora você se sente mais sozinho, não é isso? Os amigos que você tinha antes eram os amigos com quem você bebia? Era? Sim. E agora tem que conquistar outros novos agora, meu amigo. É interessante porque às vezes a nossa vida, ela tem que se dividir em etapas, né? Antes de eu fazer o esforço, digamos você, está fazendo aí o seu esforço para parar de beber. E parabéns, viu, meu filho? A opção por parar de beber, a opção por cortar um vício na nossa vida, é uma demonstração de maturidade. E digo mais, é uma demonstração de autoestima. Eu me amo, eu não vou me julgar fora. E o vício é muitas vezes uma oportunidade em que eu estou me julgando fora aos poucos. Luiz, os amigos do passado pode ser que não compreendam a sua opção agora. Então, meu amigo, está na hora, quem sabe, de virar a página com tudo, né? Arrumar novos amigos, de repente o seu próprio grupo que está se recuperando com você é um novo grupo de amigos que você pode ter. Comece a fazer alguma coisa para trazer essas pessoas para perto de você. E às vezes as nossas opções de mudança, elas só podem vir a se tornarem uma realidade, né? Só se concretizam como coisas boas na nossa vida e a gente dar conta daquilo que a gente se propôs, se a gente estiver bem assessorado.
essa oportunidade bonita que hoje você tem de estabelecer novos laços. E vou lhe dizer uma coisa, Luiz, os melhores amigos que nós podemos ter na vida são aqueles que estão do nosso lado lutando para a gente ser melhor. De repente, eu não sei se você tem esposa, se você tem filho, mas eu tenho certeza que você tem pai, que você tem mãe, que você tem você tem irmãos. Estas são as pessoas de quem você precisa se aproximar nessa hora. Que às vezes o seu conceito de amigo está errado. Às vezes amigo você acha que são os colegas que você tinha, e esses definitivamente nem sempre são amigos da gente. Amigo que fica vendo a gente mergulhar no vício e não faz nada por nós, isso não é amigo não. Amigo que vai para a balada e faz questão de lhe ver embriagado, que faz questão de lhe ver dopado e depois fica satisfeito em lhe ver nessa situação, isso não é amigo não. É amigo, é aquele que olha nos olhos e diz, olha, você não está certo não, está precisando cuidar de você. Eu pessoalmente identifico os meus amigos de verdade, são esses, que olham nos meus olhos, que conhecem as minhas fraquezas e me ajudam a superar. Eles valem a pena, são as pessoas que a gente precisa ouvir. Ontem eu fiz uma experiência interessante o Padre Joãozinho esteve aqui na semana passada, ele, padre da congregação da qual eu faço parte, né? Muito embora esteja em processo de desligamento, né? Mas eu sou padre do coração de Jesus, porque não tem como tirar isso de dentro de mim. E os meus grandes amigos estão lá na congregação também. E uma das coisas bonitas que ontem eu pude viver, né? A gente saiu para jantar e a gente ficou até mais de meia-noite conversando, batendo papo. E naquela experiência de ver o Joãozinho preocupado com a minha vida, sabe? De vê-lo interessado com as minhas questões, né? De vê-lo interessado com aquilo que é próprio da minha vida hoje, das mudanças que aconteceram, essa coisa toda nova que se abre diante de mim. E de vê-lo com uma palavra de sabedoria, Fábio, procura fazer assim, procura dar atenção a isso, procura dar atenção àquilo. A mesma experiência que eu tive, que eu contei do Padre Zezinho, num telefonema dele. Quando você descobre que alguém está verdadeiramente interessado, e o mais bonito, gente, compromissado. Não é só interesse de querer saber como é que vai e de querer jogar uma crítica em cima, mas compromissado com a sua felicidade. Ao longo dessa semana você não tem ideia de como Deus foi concreto na minha vida através de manifestações carinhosas de pessoas que me escreveram, que disseram, sabe, padre, olha para frente, olha para o seu ministério, lembra que você é padre. Então, Luiz, quando é que a gente reconhece os verdadeiros amigos? Os que estão comprometidos com o seu projeto maior. Pode ter certeza disso, meu filho, que você vai identificar as pessoas que são essenciais na sua vida a partir disso. São aquelas que não deixam você esquecer do seu bom propósito. Olha, fica firme porque você está se libertando do álcool. Então não vá criar situações em que você pode ser fraco. Fortaleça-se. Jesus diz isso o tempo todo. Fortalecei-vos para o combate. A palavra de Deus nos ensina isso o tempo todo. A vida, minha gente, toda vez que nós queremos ser melhores, nós vamos ter que estabelecer uma luta, travar uma luta. Não chove felicidade na horta de ninguém. Deus não prometeu que seria assim. E da mesma maneira como nós não podemos criar essa ilusão dentro de nós que a perdição vem da noite para o dia, não. Nós vamos nos perdendo aos poucos. É uma coisa que vai minando aqui, uma coisa que vai minando ali. Eu tenho uma evangélica, eu até falei dela no meu blog. Ela não queria nunca que eu falasse dela na televisão, mas eu vou falar. O nome dela é Maria Josefina. Uma mulher de uma sabedoria. Toda vez que chega um e-mail dela para mim, e que eu termino de ler, às vezes nem é direto para mim, são e-mails que ela manda, ela é uma mulher muito inteligente, muito capacitada. E escutar, eu nunca ouvi a voz dela, nunca vi o rosto dela, mas a palavra dela é uma voz tão profética na minha vida, eu confesso para você, que para mim aquilo significa uma forma de oração. É como se eu estivesse em contato com a palavra de Deus, sabe por quê? É uma palavra que fere, ela não fica me adulando, mas ela está comprometida com a minha felicidade. O que ela fere, eu sei que é para curar. Uma vez eu me recordo de uma palavra dela para mim no final do ano. Cuidado, você está se perdendo dentro das suas possibilidades. Você está esquecendo que você é padre. Você está esquecendo qual que é o motivo de você ter ficado conhecido. Cuidado para isso não acontecer. Isso pode acontecer em pequenas coisas. E eu abri os meus olhos e comecei a perceber a verdade.
eu tenho a obrigação de me recordar o tempo todo o que me fez ficar conhecido. Quem me conhece, me conheceu por quê? Porque eu sou padre, minha gente. É esse solo aqui, ó, que me evidenciou para o Brasil. Você acha que eu fiquei famoso por causa de Rede Globo? Por causa do programa que eu apareci na Globo? Por causa da propaganda que apareceu na Globo? Imagina, isso, o que me fez acontecer dentro do contexto em que eu estou acontecendo é esse solo aqui. É a minha experiência de padre que me evidencia. O povo quer meu coração de padre, muito embora, e aliás, minha gente, com toda a sinceridade, de tudo que às vezes sai sobre mim, sabe o que mais me fere, que mais me machuca? É o desrespeito com o meu público. Quando diz e joga todo mundo dentro de um mesmo saco, que o público que vai ao meu show, que vai aos meus eventos, é um bando de mulher histérica gritando que eu sou gostoso. Não sabe nada. Nunca viu as mães que choram porque perderam seus filhos? Os garotos drogados que deixaram de ser? Nunca sequer ouviram o testemunho de alguém que de repente foi curado de alguma depressão, porque ouviu uma palavra, porque ouviu uma música. Aí vem uma mentalidade infeliz dessa que nem sabe quem a gente é, que nos viu uma vez e que se sente no direito de dizer que vocês são um bando de desequilibrados. Não. É muito mais do que isso, meu amigo. Se você não viu o que verdadeiramente vale a pena dentro da música católica, dentro da música cristã, que o desrespeito não foi só comigo, com a música católica, com a música cristã. Venha ver as pessoas que são restauradas aqui, ou as que estão em casa agora, acreditando um pouquinho mais na vida, porque um dia ouviram a palavra do Padre Zezinho chegando através de uma música. O Padre Zezinho foi um padre moderníssimo para a sua época. Nunca vi o Padre Zezinho de klezma, mas nunca enxerguei o Padre Zezinho de outro jeito que não fosse padre. Alguém já enxergou o Padre Zezinho de outro jeito? Nunca. Posso assegurar por onde eu vou nesse Brasil afora. Ele é padre. A postura dele é de padre, a música dele é de padre, o trabalho dele é de padre, e ele lutou para ser padre e luta com todas as dificuldades, porque ele foi homem. Ele foi homem acima, na frente do tempo dele. Agora, Padre Zezinho, com certeza, na época dele, Luiz, para ele dar conta da vida dele, ele precisou de amigos. É a sua luta agora, meu amigo, não é diferente. Nós somos todos iguais nessa luta. Eu tenho que me cercar de amigos que me lembram quem eu sou, que não me deixam desanimar quando invento, quando dizem verdades, quando inventam, quando fazem luzes no cabelo da gente, que a gente nunca teve, põe dourados no cabelo da gente, eu nunca vi uma coisa mais diabólica nisso, gente. Você pegar uma fotografia de uma pessoa e desenhar raios dourados, né? Você me vê aqui toda semana, se alguma vez você viu isso em mim, eu estou louco. Mas é a vida, meu amigo. Luiz, a beleza de toda luta está em você reconhecer. Porque a dificuldade que o outro também lhe apresenta, lhe serve para crescer. Então tá bom. Eu vejo a luta e encaro. Não, o meu inimigo também me ajuda. O meu inimigo também me ensina a ser melhor. Você tira o que é desrespeito, o que é mentira para o lado e pega a boa crítica, aquilo que verdadeiramente pode nos colocar na verdade. Pronto, valeu. Então a amizade, Luiz, ela é fundamental para nós suportarmos as dificuldades da vida. E sobretudo para fazer isso que eu estou falando, para a gente lembrar quem a gente é. Recorde-se, você é um homem que quer ser feliz. Só dê atenção em quem estiver junto com você, lhe ajudando a ser também, a fazer esse projeto dar certo. Caso contrário, meu amigo, você vai desistir antes da hora. E nós não queremos, nós queremos que o seu projeto dê certo. Cada vez mais eu me convenço, minha gente, que religião tem que significar para nós alívio do peso da existência. Nós não podemos mais admitir que a gente tenha que viver uma religião que seja fruto de obrigações cumpridas. Mesmo porque cumprir obrigações não salva a gente de nada, não é verdade?
O bom mesmo da religião é quando a gente percebe que o discurso tem o poder de modificar o nosso jeito como nós interpretamos a nossa vida. Cada vez que a força do discurso religioso tem o poder de modificar o jeito como nós olhamos para o mundo, o jeito como nós olhamos para as pessoas, o jeito como nós olhamos para nós mesmos, cada vez que a força do discurso religioso tem esse poder, Deus ganha no mundo. E a gente sabe que há uma promessa de Jesus, uma das mais bonitas talvez. Ele olha para as pessoas e diz assim naquele tempo: vinde a mim, todos vós que estáis pesados, todos vós que estão aí na luta com pesados fardos sobre as costas, todos vós que estão cansados, todos vós que estão na luta, todos vós que estão insatisfeitos, pesados, que eu vos aliviarei. É bonito a gente pensar que quando Deus retira o peso de tudo aquilo que nos atrapalha, a gente fica mais livre para amar, a gente fica mais livre para ser a gente mesmo. É sempre muito difícil a gente ser o que a gente é, com todos os pesos que a vida colocou sobre nós. Eu pessoalmente penso que é sempre bom a gente fazer aquela faxina da alma, né? Quando a gente começa a jogar fora os nossos excessos. E uma delas é a culpa. É impressionante o quanto que nós encontramos pessoas paralisadas com a culpa. Culpa de erros passados, culpa por uma história que não conseguiu viver direito, por coisas que não conseguiu realizar. Retirar a culpa é como se nós tivéssemos retirado o poder de correntes pesadas que muitas vezes impedem aquela pessoa de ir adiante. Eu não sei se você já assistiu, mas há um filme que eu gosto muito que se chama A Missão. Um filme que fala justamente da presença dos jesuítas no Brasil, do processo da colonização. Há um personagem muito interessante naquele filme que faz uma experiência de cometer um crime e depois daquele crime ele se impõe um fardo muito pesado. Ele quer purificar todos os pecados dele, todo aquele peso da culpa que tinha aquele assassinato no coração dele, ele quis aliviar aquilo carregando um fardo sobre as costas, mas um fardo concreto. Ele fez como se fosse uma imensa mochila, com todos os pesos que ele pudesse colocar ali, e ele se colocou a caminho, com aquele peso, quase que curvado. Ele sabia a razão de carregar aquilo. Quem olhava de fora não sabia por que ele estava carregando aquele fardo tão pesado. E há uma cena bonita, quando já quase no final do filme, depois daquele personagem ter vivido boa parte do filme com aquele peso sobre as costas, só tirava para dormir e toda vez que recomeçava a caminhada, ele jogava aquilo sobre as costas novamente e ia. Havia um momento brilhante, uma cena linda, em que ele está no desafio de subir um penhasco, que ele estava dentro do contexto dos missionários, né? Ele se tornou um missionário também. Ele estava subindo aquele penhasco perto de uma cachoeira, e chegou um determinado momento em que a vida dele ficou na decisão. Ou ele julgava aquele peso que ele tinha sobre as costas e sobrevivia, ou ele iria morrer, porque ele não conseguiria mais segurar o peso de tudo aquilo, porque estava tudo jogando para baixo. Estava num penhasco, precisando chegar até o final, só que aquele peso era demais para ele continuar. Estava escorregadio e ele não tinha como chegar até o topo. E naquele momento, é bonito porque toda a vida dele passa na cabeça dele. Desde o momento em que ele assassinou aquela pessoa, desde o momento em que ele decidiu colocar aquele fardo sobre as costas, tudo aquilo foi passando como se fosse um filme. Ele olhando para o perigo de morrer, para o perigo de despencar dali, então ele precisou tomar uma decisão. Ou ele iria permitir que aquela culpa o matasse, ou ele iria permitir que aquele momento crucial o libertasse de tudo que deu errado na vida dele. Já que aquele fardo que ele carregava sobre os ombros era metáfora de uma vida que não deu certo. Aquele fardo significava toda a culpa que ele tinha dentro do coração dele. Toda uma soma de vida que não deu certo, que aquele fardo representava. Então, minha gente, querendo viver e descobrindo ali naquele momento que ele merecia chegar até o topo,
que ele merecia sair daquela situação de perigo são e salvo, ele resolve jogar fora. E é uma cena linda. Quando ele vai tomando coragem e com muito cuidado para que não despencasse de lá, ele vai se libertando daquele fardo, até o momento em que sai dos ombros dele e ele vê aquilo rolando pelas pedras abaixo. Naquele momento, ele se segura na pedra e chora como uma criança. Chora muito. Chora por razões que nós desconhecemos. Chora no desejo, quem sabe, de viver o agradecimento daquela hora. Chegou no momento em que ele estava diante de um impasse. Ou ele continuava se culpando, ou ele continuava carregando aquele fardo de uma vida que não deu certo, ou ele iria sobreviver. E ele preferiu sobreviver. Eu fico pensando que às vezes a vida faz a mesma coisa com a gente. Não são raras as vezes em que nós também estamos nos penhascos da existência e os pesos dos nossos erros são tão grandes sobre nós que nós precisamos fazer uma escolha. Ou a gente se liberta daquele peso, ou a gente não vai viver. Se a gente não se libertar do peso naquele momento da escolha, a vida não dá certo para nós. E como diz a música, eu sei que não é fácil falar de perdão. E eu não estou falando do perdão ao outro, não. Porque até mesmo antes de nós praticarmos o perdão com o outro, a maior dificuldade é a gente perdoar a gente mesmo. E eu acredito cada vez mais nisso. Nós só somos capazes de amar alguém à medida em que a gente se ama. Nós só poderemos perdoar alguém à medida em que a gente se perdoa. Nós só poderemos continuar subindo o morro da vida, essa subida íngreme que chama viver, à medida em que a gente joga os pesos do dia a dia fora. À medida em que a gente não permite que eles venham se tornando um peso, um fardo sobre nós. Hoje mesmo, hoje você viveu tanta coisa, eu não sei se foram levezas, se foram pesos. Agora você pode escolher o que você permite que fique dentro de você. É sempre bom a gente se reconciliar com aquilo que não deu certo da vida. Carregar inimigos é a mesma coisa. É você colocar gente pesada sobre você. Quando a gente não perdoa, a gente carrega os inimigos sobre os ombros. A coisa mais difícil que tem é você carregar o peso de uma inimizade sobre os ombros. Você já percebeu o quanto que as nossas inimizades nos limitam? Se você entra dentro de um ambiente, se está cheio de amigo, mas se ali dentro tem um inimigo, você já perde a espontaneidade. É o peso no ombro. Por isso que eu sempre digo, vale muito mais a pena perdoar, porque o perdão nos liberta. Não carregue peso de inimizade sobre você. Pode ser que você esteja aí há 20, 30 anos carregando peso de inimizades que não valem a pena. Para que você vai pesar isso sobre os seus ombros se você pode viver mais leve? Às vezes outras pessoas têm o peso de escolhas erradas que fez na vida. Não tem coragem de corrigir as escolhas erradas que fez. Aí ela vai se culpando, vai se tornando uma pessoa infeliz e vai deixando de fazer o que queria fazer da vida para viver justamente o peso do que ela não queria. Joga fora. É sempre tempo para a gente recomeçar. Outro dia encontrei uma senhora que confessou para mim que ela se motivou a estudar piano aos 65 anos de idade. Eu achei bonito aquilo. Falei, mas por que a senhora escutou, ou a senhora resolveu estudar piano aos 65 anos de idade? Ela virou e falou assim, porque padre, uma vez eu escutei o senhor pregando sobre uma música que falava que os sonhos não envelhecem. Aquela música do Clube da Esquina, dos mineiros lá de Belo Horizonte, né? Porque se chamavam moços, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Até coloquei uma história, que também é a partir dessa música, no meu novo livro. Aquela senhora aos 65 anos de idade, descobriu que ela ainda podia aprender alguma coisa na vida. E ela disse para mim que uma das maiores infelicidades que ela carregava na vida era justamente não ter estudado música. E ela tinha uma habilidade tão natural que aos 65 anos de idade, ela começou a estudar piano. E uma excelente aluna. Veja bem,
Às vezes a pessoa passa uma vida inteira carregando um desejo como um peso. Mas de repente aquele desejo, quando colocado em prática, ele vira leveza. Pode ter certeza que essa senhora vai envelhecer ainda com qualidade ainda maior, porque ela jogou um peso e assumiu uma leveza. É o que a gente precisa fazer, minha gente. Julgar os pesos das nossas culpas, da nossa vida que não deu certo, e a gente recomeçar. E começar com leveza. É muito bom a gente andar leve. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive a oportunidade de sair do Brasil, fui para a França. Eu levei tanta mala, que eu fiquei igual um cachorro amarrado nas malas. Às vezes estava numa estação de trem linda, eu não podia sair do lugar, gente. Amarrado na bendita da mala. Eram muitas. Hoje é diferente. Quando eu viajo, eu sei que eu preciso ir mais leve. Porque quando eu viajo mais leve, com menos bagagem, eu tenho mais oportunidade de ver as coisas bonitas que a viagem me proporciona. Às vezes a gente põe muito peso na mala e depois aquela mala se torna um empecilho que nem a gente dá conta de carregar. A mesma coisa nós fazemos com a vida. Às vezes nós colocamos coisas demais e coisas pesadas. E por isso que às vezes a nossa vida é tão sem graça, tão sem qualidade. Padre, sabe quando a gente sente um peso dentro de nós, com medo de que tudo possa dar errado? Pois é, estou me sentindo assim. Sabe quando uma pessoa se sente perdida no meio de uma confusão? Pois é, esta sou eu. É assim que eu me sinto. É uma tristeza sem sentido. Sei que tenho um potencial para ser feliz, para buscar muito mais. Até incentivo outras pessoas a fazerem o mesmo. Incentivo-as a não terem medo, mas eu estou experimentando em mim muito deste medo. Sinto-me prisioneira e isso tem me incomodado. Isso tem me dado uma angústia muito grande. De alguma maneira, todos nós nos incluímos, né? Porque quem não tem que viver esse desafio diário? Viver é um desafio diário. É como tomar água. A água que você tomou ontem não serve para a sede de hoje. O alimento que você comeu ontem, claro, ele pode até estar te nutrindo ainda agora, mas você precisa renovar o alimento. O sentido para a vida é assim também. Eu quebrar as regras dos defeitos, para eu começar a viver sobre as regras das virtudes. Eu ter a sensibilidade, a simplicidade de identificar os meus excessos, aquilo que me torna uma pessoa difícil, e começar a trabalhar. Quanto mais cedo eu começo a trabalhar isso, maior é o benefício. Porque é bom a gente viver a conversão. A gente fica mais agradável, a gente fica mais feliz, a gente fica mais realizado. E esse é o primeiro benefício da conversão. Que quando a gente abre mão desses excessos, a gente fica até mais bonito. Porque você começa a dar espaço para crescer em você aquilo que os excessos não permitem. Muitas virtudes não crescem em nós, é porque os defeitos sufocam. O defeito, ele tem um poder ordinário, absurdo, de sufocar diariamente. É igual aquele que é viciado. Enquanto ele não olha no espelho e diz, esse vício me mata, ele não começa a se libertar. Não adianta eu dizer, não adianta o outro dizer. É preciso que o viciado se reconheça como assassino de si mesmo. Somente a partir do momento em que ele se reconhece assassino de si mesmo, é que ele para de se matar. E aquele vício, que é um veneno ordinário, porque é de todo dia, ele deixa de entrar pelas veias, ele deixa de entrar pela boca, ele deixa de poluir a cabeça, e aquela pessoa de repente começa percebendo coisas bonitas de si mesma, que até então ela não percebia, porque o vício não permitia. Minha gente, às vezes nós vamos cultivando alguns hábitos nocivos, e nós não nos acusamos mais disso.
Você sabe que um grande prejuízo humano que eu tenho identificado é que as pessoas se acostumam com aquilo que elas têm de ruim. Elas se adaptam ao que tem de ruim. Elas perderam a capacidade de ficarem indignadas, como eu estava dizendo. Às vezes, não consegue recrutar o que tem de melhor em si mesmo. Vai ficando abatido, é isso. Esse não é um problema só seu não, minha filha. Todos nós, se não cuidarmos, nós vamos perdendo o referencial da realidade, do que de fato nós precisamos fazer. Para quê? Fazer para alcançar o melhor de nós. Isso é conversão. Quando eu perco a capacidade de me indignar com aquilo que existe de ruim na minha ambiência, eu perco o poder de transformar. É a indignação que me move na direção da mudança. É um prejuízo que nós não podemos mensurar. Quando um ser humano se acostuma com os defeitos que tem. Porque às vezes as pessoas, elas se esquecem de permitirem que Deus transforme o coração delas. Às vezes transforma só o aspecto exterior. Mas e o coração? Que é esse que me faz ser diante do outro. É esse que faz com que eu esteja na promoção do outro, no amor, na tolerância. Às vezes as pessoas não olham nos olhos umas das outras. Às vezes nós vamos alimentando um temperamento difícil, pesado. E a gente diz que está convertido. Ou que está em processo de conversão. Tá bom, mas que processo é esse que não acelera a nossa simplicidade, a nossa leveza? Que conversão é essa que não me torna uma pessoa mais leve para os outros? Que conversão é essa que não me arranca da arrogância? É o primeiro sinal, minha gente, de quem se diz religioso, porque é o fruto da espiritualidade em nós. Eu não me sentir melhor que ninguém, eu olhar nos olhos dos outros sem ter a pretensão de que sou melhor que eles, sabe? Se eu sou um bom chefe, não tem problema ser duro. O bom chefe costuma ser duro, exigente, mas nunca arrogante. Exigente, mas nunca intolerante. Exigente, mas não insuportável. E eu tenho a oportunidade de escolher ser uma resposta positiva ou ser uma resposta negativa. Eu posso ser uma resposta evangélica, aqui, baseada nessa palavra, ou eu posso ser uma resposta profana, que não tem nenhum compromisso com a sacralidade da vida, das pessoas. Eu posso ser uma resposta cristã, que vai favorecer bons relacionamentos de amizade, relacionamentos fecundos, amorosos. Você pode ser uma resposta positiva como marido, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. Você poderá ser na vida do seu esposo, dos seus filhos, dos seus irmãos. Você levantou da cama, você começa a ser uma resposta para o mundo. Isso é interessante. Quando eu percebo que um sacrifício, um gesto de renúncia, vai me ajudar a quebrar o poder das regras dos defeitos. Porque um ser humano que vive adaptado aos seus defeitos, um ser humano que vive sob as regras dos seus defeitos, ele é insuportável. Ele é difícil no trabalho, ele é difícil dentro da família, ele é difícil nas relações amorosas que ele vai viver. Por quê? Porque ele é um porco espinho, né? Está sempre pronto para jogar os seus espinhos nos outros. O que fazer quando o passado não quer passar? Sofri uma traição e não tenho conseguido mais me reerguer. Sandra, minha filha, o passado não passa quando a gente fecha a porta para que ele não vá embora, né? Toda vez que nós insistimos em martirizar dentro de nós uma experiência negativa, ela não vai passar. E a gente sabe, o tempo é o melhor remédio que nós podemos viver e experimentar e administrar em nós.
A dor que me acometia tanto anteontem, a minha preocupação que estava me tirando o sono anteontem, à medida em que eu vou triturando isso, mastigando, administrando do jeito certo, colocando, primeira coisa, a gente tem que fazer aquilo que a gente pode, não é? Se tem alguma coisa me preocupando, a primeira coisa, o que eu posso fazer para diminuir essa preocupação? Existe alguma coisa de concreto que eu possa fazer? Não, tá. Você tem uma dor, uma traição. Você já foi lá no traidor devolver o lixo dele? Será que você tem alguma coisa engasgada, qualquer coisa que você precisa resolver dentro do seu coração, jogar fora, através de palavras, um choro, sei lá? Alguma atitude sua que possa diminuir essa sensação de desconforto? A gente precisa fazer. É a mesma coisa a preocupação. Quando algo me preocupa e eu descubro naquela preocupação o que eu posso fazer para diminuir o efeito dessa preocupação na minha vida e faço, então eu começo a resolver, abrir as portas para que esse passado comece a passar. Não é? Porque senão nós vamos represar a experiência que não valeu a pena, nós vamos segurar dentro de nós o evento, o acontecimento que nos machucou, que nos lesou, e aí a gente vai viver um processo contínuo de lesões e de machucados, porque a lembrança, o rancor, o ressentimento, eles só provocam novas feridas dentro de nós. Eu nunca vi alguém ficar curado guardando ressentimento. O que é o ressentimento? Ressentir. É sentir várias vezes. É como se você pegasse uma gilete e ficasse passando ela em cima do mesmo lugar da pele. Nunca vai cicatrizar. E o corte vai ficando pior. Porque você vai lesando a pele, vai lesando, vai lesando, vai lesando, vai lesando. Você vai perdendo a oportunidade de viver a cicatrização. Não é assim? Você já observou que quando começa a cicatrizar, dá uma coceirinha? Não é assim? A cicatrização provoca uma sensação de coceira, né? Dentro de nós é a mesma coisa. Pode observar, existem muitas situações afetivas que às vezes nós estamos começando a nos recuperar dela. Aí você tem aquela sensação, vez em quando, de querer retomar, são as coceirinhas da cura. Segura isso daí. Consiga manter sob controle os seus ódios. Consiga manter sob controle os seus ressentimentos. Consiga manter sob controle as suas carências. E aí você começa a viver o processo da libertação das consequências negativas que aquele fato lhe provocou. É a vida. Todo mundo é machucado. Eu não tenho como criar uma redoma para mim, você não tem como criar uma para você. Então, de vez em quando, as pessoas vão nos ferir com as palavras, as pessoas vão nos ferir com as atitudes. Agora, você não pode permitir que a palavra que fere e a atitude que fere venha provocar ferimentos no seu ser e venha demorar demais, ficar dentro de você, se estender mais que o tempo que ela deveria ficar. Atingiu o seu ser, foi no profundo da sua vida, foi no profundo do seu coração, já começa a dar um jeito de cicatrizar isso. Porque a partir do momento que você tem uma ferida no ser, você corre o risco de infeccionar tudo. Nos afetos, isso funciona desse jeito, né? De vez em quando alguma coisa vem, machuca o nosso coração, a gente pede a disposição para tudo. Pede disposição para estudos, pede a disposição para o trabalho. Por quê? Aquilo tem um impacto, ele afeta a gente. Agora, o tempo que vai durar aquilo que lhe afeta precisa ser administrado por você. Afinal, é o seu ser que está em jogo, né? E de repente você começa a fazer tudo errado porque o ser está machucado. Então há sempre uma feridinha aí no ser que precisa ser cuidada. Minha gente, esse é um exercício de todo dia, tá vendo? Viver a experiência de ser com Jesus é a gente viver o tempo todo, administrar dentro de nós essas curas que nós precisamos viver para que a gente fique parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Ele. Mas para ser parecido com Ele, eu preciso curar no meu ser muitas coisas que estão erradas. Eu preciso de vez em quando visitar os meus passados, né? O meu passado, para compreender o presente.
Por que às vezes eu sou arrogante? Será que em algum momento da minha vida eu fui humilhado demais? E porque fui humilhado demais, tenho dificuldade de administrar os momentos em que alguém me contesta? Ninguém é por acaso. A cura do ser acontece quando a gente reza, quando eu peço a Deus que venha curar o meu coração, que venha curar a minha mente. Essas são expressões que nós usamos o tempo todo. Mas Deus muitas vezes cura o nosso coração, cura a nossa mente através da nossa reflexão. Quando você começa a colocar em ordem os seus sentimentos desordenados, quando você começa a retomar a harmonia que às vezes a vida e os acontecimentos retiraram. E é isso que eu desejo para você. Que no hoje da sua vida, da sua história, você esteja empenhado em curar as feridas do seu ser. Se te machucaram, se te magoaram, se te feriram, não leve isso com você. Só leve como ensinamento para você não fazer com o outro. Mas não permita que isso vire amargura. A tristeza, para ser criativa, ela tem que exercer dentro de nós o movimento da superação. Então, porque eu estou triste, porque eu estou magoado, chateado, eu observo aquele momento, eu vivo aquele momento como propósito de superá-lo. Porque se eu não superar, eu corro o risco de transformar isso em amargura. E amargura não faz bem ao coração. Coração amargurado não consegue perceber a vida. Coração amargurado fica focado nas mesmas coisas. Quando a gente foca nas mesmas coisas, quando a gente não amplia o nosso olhar, a gente corre o risco de infelicitar a nossa experiência de vida. Eu desejo do fundo do meu coração que hoje o seu ser possa ser fortalecido. Com o programa de hoje, de repente você descobriu que você está sendo objetificado por alguém, que você está vivendo a relação humana, os relacionamentos não estão respeitando aquilo que você é. É momento de gritar essa independência aí, né? Porque Deus te quer livre, tendo condições de mergulhar cada vez mais nos mistérios do ser. Corrigindo o ser, consertando o que está errado aí no ser, sem dúvida as suas atitudes, as suas obras serão muito mais maduras, muito mais satisfatórias. E é isso que a gente quer. Ter um coração puro para que a nossa atitude possa ser apenas um reflexo de um gesto que nem começou. O gesto, ele antes de acontecer, ele me move. É um movimento que o outro não vê, mas que me leva a ir adiante, que me traz coerência, que me configura ao Cristo. Antes do meu gesto de amor, existe em mim um coração que ama. E isso precisa ser cuidado o tempo todo, porque se aqui dentro o coração ficar fragilizado demais, ficar machucado demais, a gente corre o risco de transformá-lo num território infértil. Aí a atitude não vai adiantar nada. Porque quando a gente realiza um gesto de amor, não é só o outro que é beneficiado, mas eu também sou. Porque o amor, assim como faz bem a quem recebe, ele faz muito bem também. Realidades pesadas não nos deixam subir. Não é assim que funciona? Se o coração está pesado, ele fica incapaz de buscar as coisas do alto. Agora, se ele está jogando fora diariamente os lixos que ele vai armazenando, com os relacionamentos que ele tem, com as realidades que vão pesando, sendo doídas, difíceis para ele, ele vai fazendo essa reciclagem no dia a dia e ele continua apto às coisas do alto. É assim que funciona. Não há outra maneira, minha gente. Você já parou para pensar que muitas vezes na sua vida você emperra o seu crescimento humano porque lhe falta leveza? Às vezes até no trato com o outro. É muito difícil a gente se relacionar com uma pessoa que está pesada o tempo todo. Tem uma sacola de problemas e faz questão de desparramar esses problemas o tempo todo em cima dos outros. Esquece um pouco os seus problemas, fale de outras coisas. Seja mais leve ao outro.
Jogue fora os seus excessos. Permita que Deus haja no seu coração. É tão bom quando você se surpreende com a leveza do seu coração, sabe? Com aquela felicidade, como dizia Guimarães Rosa, felicidade nos acontece. Felicidade são horinhas de descuido. É quando você não está nem percebendo e de repente aquela leveza toma conta do seu coração, não tem motivo, não tem razão e você se sente feliz. Isso é fruto de um crescimento espiritual, Daniela, que eu preciso alcançar, que todos nós precisamos. Então a vida cristã é sempre uma luz que faz com que a gente seja honesto com a gente. Há situações que o outro nunca poderá me dar. O outro nunca poderá me dar. Há situações que só eu posso alcançar. Há coisas que eu não tenho o direito de pedir ao outro. Sou eu que preciso me oferecer. Deixa de ser hipócrita com você mesmo, que às vezes a gente vai sendo hipócrita com o outro e de repente a gente deixa de perceber que nós estamos sendo hipócritas com a gente mesmo. E essa é a mentira mais nociva. É quando você mente para você mesmo. É quando você joga sobre você diariamente um caminhão de mentiras que nem você acredita. Deixa de bobagem, despoje-se. Isso, minha gente, é uma honestidade que faz muita diferença nos dias de hoje. Porque as pessoas estão muito preguiçosas espiritualmente. Elas estão muito despreparadas emocionalmente. Uma imaturidade o tempo todo. Para com isso. Começa a ser mais realista. Começa a ser mais verdadeiro com você. Você merece essa honestidade. Às vezes você não está sendo amado, é porque você está sendo chato demais. Tem muita gente chata demais, aborrecida o tempo todo, e acha que o outro tem que ficar carregando os fardos que são dela. Não. Eu não tenho obrigação de carregar os fardos que são seus. Eu posso até lhe ajudar em muitas coisas. Eu não tenho o direito de jogar os meus fardos sobre o outro. Então, eu não sou leve, não faço questão de ser leve e quero que o outro me leve nas costas. Isso é justo? Falta vida espiritual na nossa vida, sobra matéria. Pode observar, nós ocupamos demais o nosso tempo com realidades materiais, com situações materiais, e nos falta aquele tempo reservado à construção do espírito, a essa vida íntima que só Deus pode nos dar. Isso é vida espiritual. Quando você espera que o tempo lhe traga a resposta, você se desamarra das suas ansiedades e se desobriga de ter as respostas todas naquele momento e você permite viver. Eu quero fazer a experiência do despojamento, de não ter as respostas hoje. Eu quero aprender a dormir alguns dias com a dúvida. Por que isso aconteceu? Não sei, mas aconteceu. E saber talvez nem responda. Às vezes a resposta não responde nada. Por quê? Porque o coração está em busca de uma outra resposta, que só vai ser formulada depois de muito tempo passado, distante daquelas perdas que me fizeram sofrer tanto. Porque é claro que você tem o direito de amar a sua casa. Amor mesmo, cuidado. Quem ama estabelece um vínculo que põe a gente na perspectiva de cuidar, de valorizar. É claro que é diferente o amor que você tem pela casa do amor que você tem pelo filho. Porque ali existe uma reciprocidade. Amar uma pessoa é diferente de você ter um amor por uma estrutura. Mas não é nenhum problema a gente dizer que nós temos um amor pela estrutura onde a gente vive. A gente se identifica com aquelas paredes, com aquelas cortinas, com aquele cheiro, não é? É tão bom quando a gente, depois de uma viagem, volta para casa e você sente o cheiro da sua casa, o cheiro da sua cama, o cheiro do seu guarda-roupa. É tão agradável. Então ali existe todo um conjunto de significados que faz com que você se sinta harmonizado. Isso é amor. Então veja bem. Quando eu me disponho a cuidar da minha vida espiritual, outra coisa eu não estou fazendo senão dar um passo para significar essa minha vida material, para que ela me ajude a encontrar as riquezas espirituais.
E é interessante porque a gente começa a fazer um caminho de crescimento que vai lhe dando condições de valorizar o que é material, mas ao mesmo tempo não se apegar de maneira desordenada ao que é material. Mas é claro que ali, se não existem pessoas que te amam, que te recebam, que te acolham, essa riqueza material não tem muito sentido. Então nós, à medida em que nós fazemos este avanço na vida espiritual, que é o cultivo dessas realidades elevadas, que São Paulo diz, quando a gente começa a cuidar para que não prevaleçam em nós as realidades mesquinhas, as realidades que nos jogam para o chão, você começa a ficar elevado e você vai valorizar a matéria de uma maneira diferente. Então a vida espiritual é essa oportunidade que a gente tem de mudar as nossas perspectivas. Então quando eu interpreto até a perda de um ente querido como uma oportunidade de recrutar dentro de mim forças, coragem, disposição, fé, eu estou dando uma dimensão espiritual àquela perda material. Que a perda de uma pessoa é também matéria. É o corpo que deixa de andar pela casa, é o corpo que já não mais se senta à mesa para tomar as refeições junto com você, é o corpo que você deixa de abraçar, que você deixa de cuidar, que deixa de dormir ao lado. Tem toda uma dimensão material. E é claro, tem a dimensão afetiva, psíquico, espiritual, que depois você vai administrando junto. É tudo de uma vez. É interessante porque eu identifico que a vida espiritual, qual é o termômetro que você tem para saber se você já alcançou um crescimento ou não? Digamos que eu quero analisar o crescimento que eu tive espiritualmente falando no último ano. Foi um ano pesado, foi um ano difícil para mim. Então eu observei que eu fiz crescimentos espirituais a partir das dificuldades que me foram próprias. Até os rompimentos que foram, num primeiro momento, dolorosos, depois eles demonstraram ser uma experiência de libertação pessoal mesmo. Não é que o outro seja ruim, não é que a pessoa fosse ruim, não. É você que vai tendo capacidade de reconhecer que você precisa dar passos de autonomia, de liberdade interior e de colocar as pessoas no lugar certo até para você amá-las melhor. Pode ser que num primeiro momento o que mais nos doa, o que mais seja difícil de administrar, seja essa perda física mesmo. É o outro que deixou de existir. É o outro que deixou de viver, de estar aqui ao meu lado. Mas enfim, nós não podemos mensurar o tamanho de uma perda. O tanto que a gente perde no momento que perde. É impossível, essa conta não fecha nunca. Agora, que as dificuldades da vida, as perdas materiais, nos ajudam a construir uma vida espiritual bem solidificada, eu não tenho dúvida disso. Essa maturidade só é possível à medida que a gente vai dando uma dimensão espiritual para a perda. Vejo o tempo todo acontecendo ao meu lado. Pessoas que estabeleceram um crescimento fantástico na sua vida espiritual, porque souberam administrar as suas perdas e os seus limites. É impressionante, minha gente. Basta a pessoa permitir que isso aconteça. Porque às vezes nós ficamos tão amarrados à nossa dor, e existe um fato que às vezes também nos prejudica muito, que é aquela obrigação de sofrer que às vezes a gente tem. Tem gente que já poderia ter superado o luto há muito tempo, mas acha que não pode. Tem medo do que o outro vai pensar, tem medo de como o outro vai, nossa, ela perdeu um filho e ela já está nessa alegria toda. Então nós estamos tão amarrados ao que o outro está pensando sobre nós, que muitas vezes nós não nos permitimos dar esse avanço na vida espiritual, porque ficamos amarrados nessas mesquinharias. Porque como é que nós podemos analisar uma pessoa espiritualmente mais elevada? É quando ela é mais preparada para perder. Se você quiser saber como é que eu sei que uma pessoa está espiritualmente elevada, é a capacidade que essa pessoa tem de perder materialmente. Pode parecer uma contradição, mas não é. Isso acontece. Espiritualmente, o ano passado, o meu crescimento, a minha maturidade, estava intimamente ligada àquilo que eu perdia, não àquilo que eu ganhava. Ganhei muita coisa, foi um ano de muitos ganhos. Fiz projetos importantes na minha vida, mas eu perdi muito.
Eu não aprendi muita coisa no momento que eu ganhava. Eu aprendi muito no momento em que eu perdia. Padre, eu perdi o meu filho e não vejo nenhuma vantagem em ter perdido o meu filho. Eu só enxergo prejuízo. Sim, eu também. No momento em que eu vejo uma mãe lamentando a morte do seu filho, eu só vejo prejuízo. Mas vai conversar com essa mãe um tempo depois. A dor de ter perdido o filho não modificou. Pode até ter modificado a saudade, vai ficando mais leve, né? O tempo vai ajudando a curar. Mas ela começa a alcançar algumas dimensões do seu coração que aquele sofrimento só poderia fazer. Aí de repente ela descobre tantas dimensões da vida dela, e aí você identifica que aquele filho soprou uma vida naquela mulher no momento da dor. Como é que nós podemos avançar numa vida espiritual? Identificando naquilo que é vida material, o que pode ser uma amarra para a vida espiritual, ou aquilo que pode ser um impulso. Então nós estamos o tempo todo rodeados pela matéria, a gente não tem como fugir dessa matéria. Você está envolvida pelo seu trabalho, pelas suas amigas, pelos seus amigos, pelo seu contexto de vida social, você está na sua faculdade, você está na escola, enfim, todos nós temos este contexto de vida material que nos envolve. Então, o prejuízo, num primeiro momento, ele pode ser danoso para nós, ele pode nos causar muito sofrimento, mas depois que o tempo passa, você olha para ele e fala, que bom que eu perdi naquela hora. Que bom que naquele momento o meu chão foi retirado. Por quê? Porque pode ser que aquele chão estivesse me prendendo a ele. Que bom que você teve que abrir mão daquilo que foi tão difícil de abrir mão naquele momento. Aí depois que o tempo passa, você olha e percebe que foi fundamental para o seu crescimento humano ter vivido aquela desinstalação que aquela perda havia provocado. Só que, de acordo com o estilo de vida, com o tempo que a gente vai dedicando às situações, pode ser que eu passe boa parte do meu tempo cuidando da matéria, envolvido demais com as questões materiais e sem muito tempo para cultivar uma vida espiritual, uma vida afetiva, que é toda essa dimensão que não está visível, que eu não posso apalpar, mas que faz com que eu continue em pé. É o sopro que me faz parar em pé, né? É interessante isso. Ânima, alma, é isso, é o sopro que faz uma realidade viver. Aí você vai vendo concretamente na sua vida o poder desse discurso religioso que nos convence de que é bom a gente largar aquilo que nos pesa para trás. A vida espiritual, em qualquer que seja a religião, se essa religião estiver comprometida com o amor a Deus e o respeito ao ser humano, ela não vai propor outra coisa senão assumir esses valores que nos tornam mais leves e desprendidos. Sabe por quê? É muito mais fácil a gente estabelecer uma vida comunitária, uma vida em civilidade, em uma cidade, por exemplo, quando as pessoas estão leves, quando as pessoas estão mais centradas, quando as pessoas estão mais harmonizadas. A religião deveria ser um processo harmonizador. Deveria nos proporcionar diariamente, pela prática religiosa, a capacidade de nos tornar mais leves. Toda vez que nós estamos querendo fazer a busca dessa vida espiritual, nós precisamos identificar situações que são materiais, que fazem parte da nossa rotina e que muitas vezes têm um poder de amarrar a nossa vida espiritual. Eu não estou dizendo aqui que a matéria se opõe ao espírito, viu? Uma igreja, por exemplo, que é material, pode muito bem me ajudar a rezar. Eu tenho aquela realidade material como um ponto de partida para a minha vida espiritual. Só que aquela igreja, ela não é o ponto final da minha vida espiritual. O que aquela igreja vai provocar em mim é aqui, dentro do meu coração, na minha cabeça, vai gestar um jeito de ser. Isso tudo é vida espiritual, minha gente.
Porque a vida espiritual, na verdade, é a leitura que você faz de tudo o que a vida material lhe provoca. Então você pode muito bem viver perdas materiais e não fazer nenhuma leitura dela, e aí você não tem o crescimento espiritual, ou você pode perder materialmente, faz uma leitura dessa perda material e cresce espiritualmente.